O Supremo Tribunal Federal finalmente bateu o martelo sobre a lei da ficha limpa, ou pelo menos sobre um aspecto da lei. A partir de agora, a lei está valendo para casos semelhantes ao do candidato ao Senado Jader Barbalho, que renunciou ao cargo de senador em 2001 para fugir de um processo de cassação. Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, boa noite. No primeiro momento, os ministros chegaram ao mesmo impasse que marcou a votação do recurso apresentado pelo ex-governador Joaquim Roriz mês passado, 5-5. Pois é, André, boa noite. O filme se repetiu, o empate de 5-5, mas dessa vez o final foi diferente. Com a necessidade de se ter uma decisão que possa servir de base para a nova lei, a maioria dos ministros preferiu continuar o julgamento. E depois de muita discussão, 7 dos 10 ministros entenderam que fica valendo a decisão no TSE. Ou seja, candidatos como Jader Barbalho, que renunciaram ao mandato para fugir de cassação, estão fora da eleição deste ano. 7 horas de sessão e de novo o empate. Ministros se irritaram. Acho que nós temos que concluir. E quase perderam a compostura. Vossa Excelência é contrário à continuação do julgamento ou favorável? Vossa Excelência quer que suspenda isso? Vossa Excelência está presidindo a sessão? Não, eu só estou tentando entender. Vossa Excelência está presidindo a sessão? Ela está muito bem presidida pelo ministro César Peluso, eleito por todos. Os ministros analisaram o recurso do senador eleito do PMDB do Pará, Jader Barbalho. Apesar da vitória, ele está com a candidatura sub júdice. Jader renunciou ao mandato de senador em 2001 para escapar de um processo de cassação. Teria desviado recursos do Banco do Pará. E a lei da ficha limpa prevê que quem renuncia para preservar direitos políticos fica inelegível. Tratava-se, evidentemente, do único caminho que lhe restava para preservar o mandato para futuras eleições. Essa renúncia não teve o propósito de impedir a punição por um ato ilícito, mas apenas houve por conveniências políticas. O advogado alegou que os fatos ocorreram no passado e que a lei não poderia atingir o político. Foi o que entenderam também os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que falou por 1 hora e 13 minutos. Ele chegou a dizer que a lei foi aprovada por interesse do PT, que queria tirar da disputa ao governo do Distrito Federal Joaquim Roriz, candidato que também renunciou ao mandato de senador. Lei casuística para ganhar eleição no tapetão. Esse tipo de covardia que faz a maioria contra a minoria. Isso não tem nada a ver com o princípio da moralidade. Ela em si mesma é uma imoralidade. É esse constrangimento que nós temos que assumir perante o país. É essa responsabilidade histórica que cai sobre o Supremo Tribunal Federal. Em nome do moralismo, chancelar fórmulas que podem flertar com o nazifascismo. A lei da ficha limpa, chamada lei da ficha limpa, não tem como campo temático o processo eleitoral. Lei de inegibilidade não se qualifica como lei de processo eleitoral. 5 ministros entenderam que a lei da ficha limpa já está valendo. E depois de muita discussão, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram. Prevalece a decisão do TSE, ou seja, Jader Barbalho é inelegível e todos os políticos com casos iguais aos dele, que renunciaram ao mandato para escapar de um processo de cassação. Agora é a Justiça Eleitoral que vai decidir o que fazer, se é caso, inclusive, de uma nova eleição. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, os outros casos de ficha suja que forem contestados terão que ser analisados um a um.